Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso estudo dos métodos diagnósticos em cardiologia, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o exame chamado cintilografia de perfusão do miocárdio, ou simplesmente cintilografia miocárdica, tá ok? A cardiologia nuclear, ela estuda a fisiologia do miocárdio sobre distintos aspectos, sendo os mais utilizados a perfusão, então ela serve para ver a perfusão desse músculo, o metabolismo do miocárdio e também a função do ventrículo esquerdo, tá ok? Então a cintilografia de perfusão miocárdica, ela vai utilizar imagens tomográficas que mostram a perfusão do miocárdio a partir de imagens nas quais o coração é, entre aspas, fatiado em cortes de poucos milímetros. Essa perfusão miocárdica, ela vai ser sempre avaliada em duas condições. Durante o esforço, que pode ser através de um estresse físico ou farmacológico, assim como a gente conversou no ecocardiograma, e ela também vai ser feita em repouso. As imagens dessa perfusão cardíaca, elas podem ser adquiridas também de forma sincronizada com o eletrocardiograma. Dessa forma, permitindo uma análise simultânea da função ventricular e da perfusão miocárdica. Com esse exame, é possível a identificação de isquemia e também do diagnóstico da doença arterial coronariana. Também é possível encontrar áreas isquêmicas, porém com a presença de circulação colateral, através da detecção e do registro da radioatividade, tá? Esses pacientes eles são submetidos à infusão de traçadores chamados radiofármacos, que vão emitir essa radioatividade para o aparelho de tomografia. Então, é possível a avaliação da irrigação, da integridade celular e também do aporte de sangue no músculo cardíaco. A imagem cintilográfica informará, portanto, se o músculo cardíaco está adequadamente perfundido ou se existe uma hipoperfusão, uma isquemia ou também uma fibrose em uma das paredes do ventrículo esquerdo. A substância radioativa utilizada para a obtenção da cintilografia é chamada de radiofármaco, ou indicadores, ou até mesmo traçadores, tá ok? Para realizar esse tipo de estudo de perfusão miocárdica, existem inúmeros radiofármacos disponíveis. Dentre eles, temos o talio 201, o 2-metoxiisobutil isonitrila, chamado de tenécio 99M ou então 99-TCMIB, a tecbroxina e o tetrofosmin. Os indicadores de perfusão mais utilizados são o talio 201 e o 99-TCMIB. O TCMIB ou o tecnécio 99, ele é um radiofármaco que reúne as melhores características físicas para obtenção das imagens em câmeras Anger, que são essas câmeras de cintilação, de tomografia, utilizadas na medicina nuclear. Ele tem uma disponibilidade imediata, então por meio de um gerador de custo reduzido, essa substância ela é feita. Sua meia-vida física é baixa, é de 6 horas. Então, a partir do momento que ele é injetado, em 6 horas o paciente ele vai estar excretando esse medicamento e a sua emissão energética também é mais baixa. Então, tudo isso justifica a preferência por esse tipo de radiofármaco. Então, uma vez que é administrado por via venosa, rapidamente ele se difunde através das membranas capilares para o espaço intersticial e rapidamente também ele é eliminado.
especialmente em cardiologia, inúmeros são os agentes marcadores com tecnésio 9,9, como por exemplo, esse terceiro aqui e o quarto, tá? Então é a mesma substância, o mesmo traçador que compõe esses radiofármacos, que são bastante utilizados. Na cintilografia, principalmente o TCMIB e o talho 201. O talho, por sua vez, ele tem uma meia-vida física de 73 horas. Então, já é um pouco maior, né? Bem maior. Como um traçador de fluxo, uma vez injetado por via venosa, ele distribui-se por quase todos os tecidos do corpo, à exceção do cérebro, devido à sua incapacidade de transpor a barreira hematoencefálica, proporcionalmente ao fluxo sanguíneo regional, acumulando-se principalmente no miocárdio, rins, fígado, intestino e musculatura esquelética, ou seja, onde tem maior acúmulo de sangue. E uma característica importante do talho é a sua capacidade de redistribuição. Essa propriedade permite avaliar as alterações de fluxo induzido pelo estresse, seja ele físico ou farmacológico, com as imagens obtidas imediatamente após a administração do agente e compará-la às imagens obtidas algumas horas depois. Então, é como se ele mudasse de lugar conforme o fluxo, entendeu? É um fenômeno chamado de fenômeno da redistribuição. E isso é uma característica apenas do talho. O radiofármaco 99-MTCMIB é atualmente o mais utilizado por sua maior praticidade e disponibilidade e por suas características físicas. Ele não é radioativo, então ele pode ser estocado e ele é mais adequado para a obtenção de uma cintilografia de melhor qualidade, como por exemplo, ele penetra na célula por difusão, dependendo do fluxo sanguíneo, favorecendo a precisão do diagnóstico. A cintilografia, ela pode ser apresentada de diversas formas, como imagens planas, como cortes tomográficos e também como imagens tridimensionais e imagens em coordenadas polares. Esse terceiro e último modelo de forma a ser apresentada da cintilografia, elas derivam dos processamentos computadorizados dos cortes tomográficos. Então, é feita a cintilografia da mesma forma, porém, com equipamentos mais modernos, é feito um tratamento, um processo computadorizado com esses cortes para a reconstrução das imagens tridimensionais e imagens em coordenadas polares. Então, a realização do exame é feito em câmara gama, tá? As imagens são obtidas através dela e ela irá se rotacionar em torno do paciente. Então, dessa forma aqui, o paciente fica deitado e o equipamento gira ao redor do paciente. Essa câmera é constituída por um detector de raios gama, como um cristal de cintilação, contido numa caixa escura, que transforma a energia de cada raio gama em muitos fótons de luz e infravermelho. Estes fótons de luz e infravermelhos são detectados com vários tubos para fotomultiplicadores em redor do cristal e eletrônica associada que computa as diferentes intensidades. Um colimador de chumbo é usado entre o paciente e o detector para eliminar raios gama que não tenham direção, e as imagens são produzidas com a ajuda de um computador integrado ao equipamento. A realização do exame, ela pode seguir 2 protocolos. O protocolo de um dia, onde o paciente faz
o exame de estresse e repouso no mesmo dia, ou o protocolo de 2 dias, que ele faz a cintilografia de estresse em um dia e a de repouso em outro dia, tá? Quando ele faz qualquer um desses, inicialmente é sempre administrado um traçador nesse indivíduo. Então, o paciente ele recebe o traçador, tá, na via endovenosa, depois ele faz o exame de repouso, tá? Isso aqui também é a mesma câmara que vai girar em torno do paciente. Percebam que ele consegue sincronizar a imagem com um eletro. E depois, em seguida, o segundo protocolo aqui é demonstrado com a utilização do estresse físico. Aqui ele está recebendo um traçador e fazendo um estresse físico em esteira, ou um estresse farmacológico. O estresse farmacológico ele é feito com dipiridamol ou dobutamina. Também é utilizada a adenosina. Em seguida, né, ele faz novamente a cintilografia. Lembrando que, como se pode ver na figura anterior, nessa aqui, no pico do esforço, ele recebe uma outra dose do traçador. Então, aqui, percebam que sempre tem em estresse, dá para ver aqui escrito aqui estresse e repouso, estresse e repouso, estresse e repouso. E aqui os planos de corte, os eixos, eixo curto, eixo longo vertical e eixo longo horizontal. Tá ok? Então, a cintilografia, ela vem com todos os detalhes na lateral de qual eixo que está sendo utilizado, ou dessa forma, ou então de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês em seguida, e sempre vem com a denominação de o que seria em estresse e em repouso para efeito comparativo. Para a interpretação do exame, é interessante que se lembre de alguns eixos, né, para ter a orientação anatômica. Então, como é um exame que estuda o ventrículo esquerdo, a gente pensa na orientação anatômica do ventrículo esquerdo. Então, aqui é feito um corte, que é chamado eixo curto horizontal, tá ok? E aqui, ó, pode ver que tem algumas letrinhas. Então, a letra E, por exemplo, que vai aparecer aqui nessa imagem da cintilografia, seria a parede anterior. Aí, a letra I, parede anterolateral. A letra J, parede inferolateral. A F, parede inferior. A letra D, parede inferoseptal. E a C, anteroseptal. Então, quando a gente vê esse primeiro corte na cintilografia, ela se refere ao eixo curto horizontal e a faixa que é fatiada o ventrículo é nessa proporção, desde o ápice até a base do ventrículo, fazendo cortes dessa maneira. Já aqui nesse outro slide, é mostrado o eixo longo vertical. Então, essa seria a posição anatômica. O eixo vertical, ele tem esse corte aqui, então é como se fatiasse o ventrículo esquerdo ao meio, de baixo para cima, tá ok? E as letrinhas que vão aparecer na cintilografia são a letra K, que é a parede anterior, a letra L, parede anterior também, mas enquanto esse é o segmento basal, esse é o segmento médio. Letra M, parede anterior também, mas é o segmento apical. A letra N, segmento apical também, porém a parede inferior, então percebam aqui, ó, a parede anterior,
parede inferior. Depois a letra F é a parede inferior do segmento médio. E a letra E, parede inferior do segmento basal. Então, vai sempre do ápice para a base e a parte anterior e a parte inferior, tá ok? E o próximo e último corte é o eixo longo horizontal. Percebam que nessa imagem eu tenho uma inversão da imagem. Então, enquanto que as letras estão com o ápice virado para baixo aqui no corte anatômico, no corte da cintilografia ela tá ao contrário, tá? Espelhada para cima. Na letrinha L aqui, ó, que seria essa porção, eu tenho a parede lateral, segmento basal. Letra M, parede lateral, segmento apical, então tá indo em direção ao ápice para cá. Letra N, ápice do ventrículo esquerdo, enquanto tá aqui, ó, no corte anatômico. F, parede septal, ou seja, segmento apical. E E, parede septal, segmento basal. Então, base e ápice, tá ok? Aqui é o septo e aqui é a parede lateral. Aqui, observem uma cintilografia normal do eixo menor. Aqui também é normal, tá, gente? Como eu mostrei para vocês. E aqui também. Os 3 eixos, tá? Aqui eu tenho uma isquemia anteroseptal. Então, quando a gente olha o eixo que deveria ser assim, observem que falha em alguns pontos. Tá vendo aqui, ó? Eixo menor, tá vendo? Não tem a continuidade. Repouso, observem aqui, ó, repouso. Então, em repouso tá perfundido, porém em esforço não adequadamente perfundido. Repouso e esforço. Aqui uma próxima. Eixo maior vertical, tá? Aqui seria a posição adequada. Em repouso, eu tenho esses cortes. E no esforço, a isquemia aparece. Anteroseptal. Anteroseptal. E no próximo eixo, eixo maior horizontal, que deveria ter essa conformação. Quando a gente olha aqui em repouso, eu tenho. Em esforço, não tem. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Repouso, tá assim e assim. Em esforço, assim e assim. Tá ok? Aqui já aparece uma isquemia de parede lateral e inferior. Então, ó, percebam aqui. Essas imagens são todas de esforço, tá ok? Então, percebam aqui, ó, no eixo menor, pouco perfundido. Aqui, ó, parede lateral, tá vendo? E inferior. Aqui, percebam. Então, nos 3 eixos aparece a mesma lesão. Observem como fica essa mesma cintilografia após uma colocação de stent, ou seja, a artéria que estava interrompendo o fluxo para chegar nessa área foi aberta por um stent e aí a cintilografia vem dessa forma. Tá vendo? Após colocação de stent. Então, observe todo o eixo menor perfundido, todo o eixo maior vertical, todo o eixo maior horizontal, totalmente perfundido. A mesma pessoa. E aí eu pergunto para vocês, olhando para essa cintilografia aqui, existe isquemia? Vocês acham que sim? Aonde?
Então, aqui do lado, lembra que eu falei para vocês que sempre vem uma legenda? Aqui vem uma legenda, ó, que essas duas fileiras aqui deveriam ter essa conformação, onde para cima é anterior, para baixo é inferior, tá? Do ápice até a base, certo? Depois aqui, essas duas linhas deveriam ter essa conformação, sendo para cima anterior, para baixo inferior, septal ou lateral. E essas duas últimas linhas deveria ter essa conformação, sendo ápice e base, porque ele inverte, lembrando, tá? E aqui septal, inferior para anterior. Olhando, vocês acham que existe? Então, existe, né? De parede inferior, então, isquemia de parede inferior, aqui e aqui, e também de ápice. Então, quando a gente olha o ápice, ó, aqui também, ó, tá vendo? Aqui, aqui. Então, nesse caso, existe uma isquemia de parede inferior e de ápice. E aqui? Existe isquemia? Onde será que ela tá? Então, ó, olhando aqui, anterior ou inferior? Anterior, né? Isquemia anterior, tá vendo? Hipoperfusão aqui do traçador. Então, anterior e que mais? Anteroseptal, tá? Anteroseptal, certo? Anteroseptal. E aqui, existe isquemia? Onde? Sem isquemia, né, gente? Aqui não tem isquemia. O corte tá sendo feito dessa forma, então tem que ter exatamente essa conformação mesmo. Todas as curvinhas estão bem perfundidas, tanto a parede lateral quanto a do septo, o ápice também. Tá tudo ok com essa, tá? Então, gente, cintilografia é isso. É observar perfusão do miocárdio e investigar a função e o metabolismo do miocárdio e a função ventricular esquerda, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido cintilografia, que tenha ficado claro. Fico à disposição de vocês. Fiquem com Deus e um beijão.